Já sabemos que existe dentro da tradição judaica baseada nas escrituras. Fabrício conhece esse rabino aí. Conhece, Fabrício? Fabrício conhece esse rabino aí. Vamos lá, olha só, hein? Preste bem atenção nesse rabino que ele vai falar sobre o anticristo. Preste bem atenção. Mashiach. Já sabemos que existe na tradição judaica a ideia de que o Mashiach pode sim ser morto, mas que Olha aí, seria ó. um Mashiach descendente de Yosef. Já sabemos também que existe dentro das visões judaicas a ideia de que José se relaciona com o restabelecimento da dimensão material, da infraestrutura material do povo judeu, que claramente pode ser relacionado com o Estado de Israel. Já sabemos também, a partir das profecias de Ezequiel e Zacarias 14, que os judeus retornariam para Israel antes da era messiânica. Antes da era messiânica. E que eles seriam atacados por Gog e Magog. Agora vem algo extremamente interessante também. E aí vem uma associação extremamente interessante entre Gog, isso vai aparecer no Midrash, e eu vou ler esse Midrash para vocês. Gog, de Gog e Magog, e o anti-Mashiach. Olha aí, ó. O anti-Mashiach, na tradição cristã, o anticristo. Quem seria este anti-Mashiach? Minha gente, vocês vão se surpreender nessa live aqui. Olha eu vou só, dizer hein, para pessoal. vocês, fiquem até o fim. Porque vocês vão compreender coisas muito interessantes que até agora estavam perdidas no ar. Porque as pessoas, judeus e cristãos, que se utilizam dos mesmos textos, infelizmente, tem uma mania de ficar brigando e discutindo para ver quem está certo na compreensão. É o que E eu falei muitas aqui, vezes, se a gente prestar atenção, com humildade, em busca da verdade, e não em busca do próprio ego, mas em busca do eterno, em busca do bem e da verdade, a gente vai chegar em coisas em comum que a gente fala, meu Deus do céu, a gente está mais próximo do que a gente estava. E a gente vai ter mais compreensão de como nos unirmos para vencermos os desafios que a gente vai vencer, isso não tem dúvida. Que a vitória é da luz, não tem dúvida. A grande questão é quem é que vai participar dessa vitória. Aqui... Débora Cristina, esse rabino não acredita em Yeshua. Querida Débora, eu conheço ele há muito tempo. Ele crê mais em Yeshua do que muitos judeus messiânicos e cristãos. Eu falo isso porque eu sigo ele há muitos anos, não é de hoje não, hein? Ih, muitos anos que eu sigo ele, hein? Tenho 43 anos, já tem muitos anos que eu sigo ele, hein? Não é de hoje não, hein? Aqueles cristãos, aqueles judeus, aqueles que dizem que amam a Deus, que temem a Deus, mas que ficarem investindo no próprio ego, ao invés de procurarem o que é a verdade, o que é o bem, não vão participar da vitória, vão perecer. Porque é todo aquele que divide enfraquece. Hã? Então vamos lá, minha gente, olha, vai. Quem é esse anti-Mashiach? Ele aparece Olha na o que ele vai tradição falar, hein? judaica Ó. como Armilus. Olha, Armilus. olha, Armilus. Quem é o anticristo? Armilus. Sim, querida irmã Débora. Ah, sim, você fez uma pergunta. Sim, sim, tranquilo, mas eu só respondi você que eu conheço ele, tá bom? Eu não falei de forma ofensiva para, não respondi você de forma ofensiva não, tá? O anticristo vai fazer acordo de paz entre Israel e os seus inimigos, de acordo de 7 anos. Sim, sim. Olha só o que ele tá falando aqui, ó. Guarda essa palavra aí, ó. Aramilus, olha só. Então eu vou ler aqui para vocês. Quem é Aramilus? Um trecho do Midrash. Amém, querida Midrash irmã. Fica Eihá, tranquila, tá? que é parte da tradição oral judaica. Quem seria esse anticristo? E hoje em dia, com quem ele pode estar identificado? Então ele diz aqui, ó.
Armilus Araxá. Armilus, Ó, o perverso. Armilus Araxá. Vou começar a leitura e a citação. Aliás, vai ter curso de hebraico, né? Vai ter curso de hebraico bíblico para você que quer aprender a decifrar o texto. Para você que não quer mais ser levado por traduções inexatas. Para você que quer compreender a dimensão só, a dimensão profunda, a dimensão essencial da Torá. Mas isso vai ficar para outro momento. Vamos lá. Be'aharit hayamim, no final dos dias, Yakum melech kashe kehaman. Se levantará um rei perverso como Aman. Aman foi o primeiro-ministro da Pérsia. Qual país é a Pérsia, minha gente? Irã. O Irã. Olha que coisa. Está relacionando aqui esse tal desse anticristo ao Irã. Esse texto aqui tem, com certeza, mais de 1.500 anos. Olha só, hein? Be'aharit hayamim, no final dos tempos, se levantará um rei duro como Aman, que foi o primeiro-ministro do Irã, na história de Esther. E para quê? Lehashiv lev Israel leavihen shebashamayim. Para fazer com que o coração do povo de Israel retorne para o nosso Pai Celestial. Porque a gente sabe, com a modernidade, com o laicismo, com todas as pressões, com todas as desgraças, muitos israelitas, muitos judeus acabaram perdendo o caminho ancestral. Acabaram deixando a Torá de lado, muitas vezes também por interpretações erradas, por uma visão superficial que muitos irmãos rabinos acabam transmitindo para as pessoas. Mas aqui diz o seguinte, o Midrash, que chegará o dia onde vai vir um rei de outro povo, duro, e ele vai ter decretos terríveis contra os judeus, vai ameaçar os judeus de extinção, vai provavelmente fazer o que o Hamas fez, violentar moças, gritando Deus é grande, colocar bebês dentro do forno, raptar crianças que ainda estão ali em Gaza. Veshem Amelech Hazeh Karu Birbot Hayamim Armilus. E o nome desse rei chamarão de Armilus. Olha que interessante. Olha aí, ó. Vehu, e ele vai dizer aqui quem é Armilus. Vehu Romulus. Olha aí, ó. Conhece aquela história dos fundadores de Roma? Remo e Rômulus, aqueles que teriam sido alimentados pela loba? Muito bem. Então ele diz aqui que, na realidade, esse Armilus seria uma referência ao reino de Roma. Olha, gente. O reino perverso de Roma, que na era messiânica cairá e nunca mais se levantará. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Quem é o reino de Roma atualmente? E qual é a relação, por incrível que pareça, entre essas duas possibilidades? Porque são duas possibilidades que são aventadas dentro das fontes judaicas tradicionais. Ele representa Roma ou ele representa o Midrash? Vou deixar aqui depois a fonte. Então, vamos lá. O reino de Roma, a gente sabe que é aquele reino que se apoderou da Torá. Tiraram o Shabat do sábado. Olha só. Ó. Jesus, que era um rabino. Ó. Olha o que ele vai falar sobre Jesus. Sobre Yeshua. Preste bem atenção, hein? Ó. De acordo com os evangelhos. Yeshua, Jesus, que ensinava a Torá. Ele, em momento algum, falou de tirar o sábado da guarda e de colocar no domingo. Até porque, o que ele diz? Nos próprios evangelhos dos irmãos cristãos, ele diz
Não vim mudar uma vírgula, um ponto, um J da lei. E a guarda do sábado é o quarto dos 10 mandamentos. Roma foi exatamente aquele reino que destruiu o templo de Jerusalém. Olha isso aí. E não somente destruiu o templo de Jerusalém, porque os judeus não queriam aceitar a idolatria, o paganismo de Roma, mas eles escravizaram dezenas de milhares daqueles judeus e levaram para Roma, onde eles foram vendidos como escravos. E essa é a história dos meus ancestrais. E digo para vocês, minha gente, isso aqui é uma história que está no nosso sangue. Os nossos ancestrais saíram da Mesopotâmia, Abraão e Sara, foram para Israel, de Israel foram depois levados para a Itália por Roma. Um dia eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma live sobre o meu exame de DNA, ele tem exatamente isso, Mesopotâmia, Iraque, Israel, Itália, é exatamente essa a história. E graças a Deus cheguei aqui no Brasil, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Cada pelo do meu corpo fala amém, fica todo arrepiado quando falo do Brasil. O país que tem o maior número de descendentes da tribo de Judá é o Brasil. É verdade, olha o que ele falou, o Brasil é o país que tem mais descendentes da tribo de Judá. Baruch É o Hashem. país das profecias. A gente ainda vai ver, a gente já está vendo. Vamos lá, vamos voltar. Roma, quando destruiu o templo de Jerusalém, vocês não sabem, mas a maior parte do dinheiro que financiou a construção do Coliseu de Roma, onde milhares de animais eram mortos diariamente, onde seres humanos eram colocados ali para lutar sem chance alguma contra leões e serem mortos para diversão do público, onde não só judeus, mas também cristãos foram colocados à morte para o deleite do público, o Coliseu de Roma, a maior parte dele foi construída com dinheiro saqueado do Templo de Jerusalém ou da venda dos nossos ancestrais como escravos. Muito bem. Com o passar do tempo, prestem atenção, Roma não saiu, Roma não acabou. E a gente não está falando mais da cidade de Roma, onde eu estive alguns meses atrás. Não, não. Estamos falando do Ocidente, da cultura ocidental. Prestem atenção que o rei da Alemanha, durante muito tempo, até 100 anos atrás, se chamava o quê? Kaiser. O que significa Kaiser? Olha aí. César. César é o quê? É o imperador de Roma. Na Rússia, como que é o nome do imperador da Rússia? Czar. O que significa czar? Czar é a pronúncia russa para a palavra César. É uma benção, né, Fabrício? Estados Unidos, qual que é o símbolo dos Estados Unidos? É a águia. Olha aí, ó. Você vai para Washington, por exemplo, capital dos Estados Unidos. Você vai ver o que ali? Todo o tempo que você vai ver ali é águia, águia, águia. Você vai ver todas aquelas construções, aquelas colunas, tudo aquilo lá é o quê? Romano, greco-romano. Os Estados Unidos se colocam hoje em dia como o sucessor do Império Romano, assim como a Europa. A gente não pode se esquecer, a gente não pode fingir que se esqueceu. Foi a Espanha, foi Portugal que dizimaram milhões de judeus, que fizeram com que o povo judeu, que hoje deveria ser como as estrelas do céu, conforme prometido pelo Eterno, e vai ser, que deveria ser numeroso como os grãos de areia da praia. Hoje em dia nós somos poucos milhões ainda, mas a promessa vai se cumprir. É Roma. Espanha e Portugal com a Inquisição. A Alemanha com o Holocausto. Europa, sempre confrontando os judeus. E agora o que a gente está vindo é algo que demorou para acontecer. Mas para quem conhece um
pouco a respeito da essência do que é o pensamento do povo judeu. E onde o pensamento norte-americano, não aquele pensamento mais tradicional relacionado com a fé, não. Esse continua defendendo Israel. Esse continua defendendo os judeus. Mas a gente está falando daquela dimensão pagã dos Estados Unidos. Aquela dimensão que só quer saber da matéria, que só quer saber do prazer, que só quer saber do confronto entre os grupos e do indivíduo. Aquela visão que não vê a nossa realidade como algo com um propósito maior. Esse Estados Unidos agora tem se mostrado, através do seu governo, cada vez mais distante de Israel. Israel foi colocado em um perigo tremendo por causa de todos esses boicotes. E vejam que coisa que está acontecendo agora. Vários países europeus, incluindo o presidente do Brasil, Olha aí. começaram a pressionar Israel e basicamente premiar o Hamas. Não, agora vamos fazer o Estado palestino. Agora. Por que não quando Israel fez os acordos de Oslo com Yitzhak Rabin? Por que não quando Israel se retirou de Gaza com Ariel Sharon? Porque esses países, naquela época, não pressionaram pela ideia da criação do Estado palestino que reconhecesse o Estado de Israel? E por que agora, depois de estupros, depois de 1.400 civis queimados, assassinados, estuprados, por que agora esses países resolveram reconhecer o Estado palestino? Não se enganem, não. Eu sou a favor da paz. Eu tenho irmãos árabes, eu tenho irmãos muçulmanos, Também, eu tenho querido irmão irmãos palestinos, eu tenho Fabrício, irmão de tudo isso é que é jeito. bênção, viu? Agora, uma coisa é a hipocrisia desses líderes que não abrem a boca para defender as mulheres do Irã que estão sendo massacradas por esse regime. Desses líderes que não abrem a boca aqui no Brasil, por exemplo, para defender aquelas crianças vulneráveis da ilha de Marajó. Esses mesmos líderes que não movem um dedo pelas crianças e pelas mulheres, pelas meninas africanas que são sequestradas e levadas para a Arábia Saudita e vendidas como escravas. Esses líderes que não abrem a boca para defender a população mapuche, indígena do Chile, que é completamente discriminada em sua própria terra natal. Isso se chama hipocrisia. E essa é, hoje em dia, a visão ocidental, que é uma consequência da desjudaização da Torá que foi feita por meio de Roma. O Império de Roma não queria realmente praticar a essência do judaísmo através do cristianismo. Não! Eles queriam simplesmente se apropriar do judaísmo, se apropriar da Torá, para manter o reino deles forte e conquistar o mundo inteiro, a força e a violência. E é justamente por isso que, com o passar do tempo, todos os remanescentes de Roma foram perdendo completamente a fé em Deus. A Rússia, com seu czar, acabou se tornando comunista e ativista contra a fé, contra o cristianismo também, contra o judaísmo. A Alemanha, a gente sabe, aderiu ao nazismo, que nega completamente qualquer visão religiosa. E é o que está acontecendo hoje em dia nos Estados Unidos. Um país que está permitindo o crime. Não, até $100 ninguém pode ser punido. E as pessoas estão saqueando as lojas. Isso aqui confronta o quê? Confronta os 10 mandamentos. E assim por diante. Roma é representado por todo o Ocidente hoje em dia, na sua caminhada em busca do poder, em busca do imediato, em busca do show,
em busca das sensações e dos prazeres representados pelo Coliseu de Roma, que haja sangue, que haja gritos, que haja frênese da torcida. O que a gente quer ver mesmo é o sangue fervendo, é a pessoa degolada, ou é o herói, são os músculos vencedores. Isso é exatamente o que é representado hoje em dia por Armilus, o anticristo do judaísmo, associado a Roma. De novo, por quê? Romulus. É daí que viria a origem desse nome, Armilus, Romulus. E aqui a gente tem uma versão do livro de Zerubabel, ou Jerubabel, que é um personagem bíblico também que vai aparecer no livro de Neemias, e que ele diz que o Mashiach ben Yosef, o Messias descendente de Yosef, será assassinado por um rei persa, iraniano, um governante iraniano. Minha gente, eu não estou acrescentando nada da minha cabeça aqui, eu só estou citando fontes. Vejam que coisa importante. Ao invés da gente ficar falando, não, mas os judeus vão esperar o anticristo, que é o Macron, que é o Jared Kushner, que é o Papa, que é o Putin. Gente do céu, isso é uma bobagem. Isso pra gente não tem sentido e a gente vê isso como deboche, porque nós, judeus devotos, pra gente a figura do Messias é um devoto de Deus. É um devoto. É um estudioso da Torá. É alguém que vive a justiça, que vive o amor ao próximo, que vive o conhecimento divino, que a vida inteira da pessoa é focada nisso. Aí a gente olha os irmãos cristãos falando, é o Kushner e o... Só que eu tenho um meio termo para essa história aí. Sim, eu direi agora. E agora vem a grande revelação dessa live. Agora vem a grande revelação dessa live. Sim. Muitos judeus vão se curvar para o anticristo dos judeus, que é o mesmo dos cristãos, na minha opinião. Vão. Muitos. E vou dizer mais. Não é igual alguns irmãos cristãos que estão enganados, estão falando aí no YouTube, não sei o quê, que os judeus vão aceitar o anticristo. Não. Já estão aceitando. Olha aí, pessoal. Já estão aceitando. Tem vários judeus, hoje em dia, curvados, beijando os pés, lambendo a sola do sapato do anticristo, do anti-Mashiach, do Armilus. Já tem. Agora. Eu não sou torcedor de religião. Para mim, a verdade é uma para todos. E a mesma realidade que os judeus vivem, os cristãos vivem e todos vivem. Já tem um monte de cristão curvado, lambendo a sola do sapato do Armilus também. Sim, verdade. Quem é o Armilus? Gente, isso aqui é uma coisa tão interessante. Aqui, ó. Tão interessante. Aqui tem uma... Olha só. Ele fala aqui o seguinte... A referência mais antiga em relação a Armilus, esse nome, quando a gente tem uma referência escrita, isso significa que durante muito tempo isso foi passado oralmente, viu? Quando se fala referência mais antiga, quer dizer a referência mais antiga escrita que chegou até as nossas mãos. Ok? Vamos lá. Olha que coisa mais incrível, gente. Eu desejo a união do maior número possível de pessoas pelo bem de todos, Eu sei que a verdadeira libertação da humanidade inclui todos. Vamos lá. Todos os povos, eu quero dizer. Sem exclusão, sem racismo, mas todos os que escolhem o bem. E se a pessoa escolher o mal, não importa se é judeu, se é cristão, se é muçulmano, se é espírita, se é ateu, meu amigo, aí não dá. Haizkur Akadum Beyoter Shel Armilus, a referência mais antiga de Armilus.
Alguns explicam como um rei iraniano-persa e outros como Roma. O Besefer Zerubbabel, é no livro Jerubabel. Alpiam Supar Sham, de acordo com o que está escrito ali, Armilus atid leivaled me even. O Armilus, ele vai nascer a partir de uma pedra. Chais, de uma pedra de mármore. Bidmut Isha. E essa pedra vai ter uma forma de mulher. Leahar sheishkava Satan ilma. Depois que o Satã se deitar com ela. O que é isso? É mito? O que é isso? Então, vamos trazer isso para a nossa realidade. Hoje em dia, o poder ele está sendo dominado através do quê? Do que ele está sendo dominado? Através da matéria, através das tecnologias. As tecnologias estão dominando a nossa realidade. Os algoritmos que só permitem com que certas visões sejam privilegiadas, outras visões sejam obliteradas. Tudo isso é o quê? É justamente um reino que é instaurado a partir da pedra, da matéria, daquilo que não tem vida, daquilo que não tem alma. E é muito interessante também a gente se lembrar que tem uma instituição que ela não tem coração, ela não tem alma. Que ela trabalha só em função dos interesses escusos daqueles que conseguem dominar ela financeiramente, que se chama ONU. Alguém aqui acha que a ONU trabalha pelo bem da humanidade? Eu já estive na ONU. Bonito. Sabe o que é lá? Mármore. É, mármore. O pior de tudo é que na frente da ONU tem um versículo, o versículo de Zacarias. Então, nenhum povo mais levantará espada contra outro povo, e transformarão suas espadas em arados, e a criança então colocará a sua mão dentro do buraco da cobra sem medo, então o leão pastará junto com a ovelha. Hipócritas. É exatamente a reprodução de Roma, a hipocrisia. A gente pega a letra, mas a gente tira o espírito da letra e a gente deixa a letra morta, gravada em uma lápide de mármore, fria. E desse jeito, minha gente, é pior do que quando se esconde e se tira a letra. Porque quando as pessoas identificam aquela fala com a ONU, por exemplo, dizem, eles estão representando os interesses divinos. E confiam a esse órgão, como a outros órgãos, e como a órgãos que hoje em dia estão fazendo luto pelo presidente do Irã, que tem o sangue de 5.000 iranianos da oposição que ele mandou enforcar, que tem o sangue de não sei quantas mulheres, inúmeras mulheres jovens que foram espancadas. Mas aquelas palavras escritas no mármore, o mármore que se apropria do espírito, mas que amarra, que algema o espírito dos nossos profetas. Ele representa Armilus, e ele representa aquilo que é chamado de o anticristo. Eu quero agora concluir. Eu quero concluir esse estudo com um salmo. Aqui é o Salmo 2, minha gente. Presta atenção. Este salmo, diz o Talmud, esse salmo está relacionado com a guerra de Gog e Magog, que também está relacionada com Armilus,
que também está relacionada com essa tentativa de Armilus, ou de Roma, de matar o Mashiach ben Yosef, de assassinar o ressurgimento do reino dos judeus, ou melhor, de Israel, por meio do espírito empreendedor de José. É exatamente o que a gente está vendo hoje. Sim, eu desejo a paz. Sim, para mim, todos somos irmãos. Todos, independente da religião, da etnia. Para mim, todos são. Já falei, eu tive amigo palestino que veio em casa. Quantos amigos muçulmanos? Não tem nenhum problema. Mas o problema é quando a gente olha uma Espanha, que é o mesmo país que queimou judeus a rodo. Quando a gente vê uma Alemanha, que é um país que dizimou 6 milhões de judeus, e que não se moveram com o ímpeto de libertar os reféns, que não se importaram com crianças de 9 anos, com bebê, tem bebê, o próprio Hamas manda fotos e filmes, estão nas mãos deles, que não colocaram a rendição do Hamas como condição para uma trégua e o estabelecimento de um Estado palestino, não. Expressaram suas condolências, mas que querem impedir Israel de obter a vitória. Esse é o ponto. Não é que eles querem que Israel seja dizimado, não. Mas eles querem que continue o conflito. Quem é que arma os dois lados? Quem é que acabou de mandar uma ajuda de bilhões de dólares para a Síria? Que é capitaneada pelo Irã, foi o próprio Estados Unidos, acabou de mandar. Não tem nada mais claro do que isso. Perpetue o conflito. Perpetue a guerra. Por quê? Porque se você deixar Israel vencer, se você deixar o Mashiach ben Yosef, o Messias descendente de José, vencer, o próximo passo, a próxima vitória é Mashiach ben Davi, que vai ser uma vitória contra o espírito de Roma, o espírito da hipocrisia, o espírito que se apropria do espírito, algema, prende o espírito e deixa sua letra ali no mármore. Ele busca se apropriar daquilo que é mais sagrado, quando na verdade ele está tornando aquilo que é mais sagrado refém. O espírito do Mashiach ben David, ele não quer vencer os árabes, o Irã. Não. Ele vai converter o espírito de ódio, desse ódio difundido por grupos como o Hamas, como a República do Islã, como o Hezbollah e tantos outros grupos. Ele quer converter as trevas em luz. E é por isso que tem tanta resistência. A Europa, Estados Unidos, Roma, Armilus, eles estão muito dispostos. Não, Israel, ok, a gente não conseguiu deter a existência de Israel, ok. Mas Israel vencer, não. Israel tem que ficar sempre em conflito. Por quê? Porque se o Mashiach ben Yosef, se o Messias descendente de José, que simboliza a infraestrutura, a dimensão física, o retorno do Estado de Israel, vencer, o próximo passo é a vitória da essência. Agora, o que eles não sabem é que o que está escrito lá no início é que o Eterno diz: eu enviarei sim um rei terrível, como Hitler, por exemplo. Um rei terrível. E ele vai achar que o objetivo dele é destruir o povo, mas na realidade não. Ele vai servir como instrumento para que uma boa parcela do povo judeu retorne para Israel, como aconteceu
naquele período depois do Holocausto, se somando aos judeus que já estavam ali, que sempre estiveram, e retornem hoje em dia como um grande número de judeus. Aqueles que não estão servindo a Armilus, porque tem os que servem a Armilus, tem os que servem as pautas da ONU, falsas pautas humanas, porque pautas que se focam na divisão entre os seres humanos não são humanas, são desumanas. Pautas que privilegiam uma população, mas que se esquecem de um continente como a África, por exemplo, e só se lembram quando é para colocar uma parte da população contra a outra em outros países, não é humana. Infelizmente, tem vários judeus servindo esse Armilus, o anticristo. Mas a verdade é que também tem vários cristãos que também estão servindo o Armilus, e assim como pessoas de todas as realidades possíveis. Qual é a característica central dele? Eu vou ler o Salmo agora e agora a gente vai concluir essa nossa transmissão. Eu vou ficar muito feliz de ver os seus comentários, não só aqui, mas lá na outra rede social. Não a mais velha, não a primogênita, nem a caçula, que começa com T, mas a do meio, a sanduíche, que começa com I. Eu quero ver os comentários de vocês lá no post, tá bom? Questões, perguntas, vamos aprofundar isso aqui, porque isso aqui não é teoria, isso aqui é revelação da realidade, para a gente saber como lidar com a realidade. Vamos ver o Salmo, segundo o Salmo do rei Davi, que os nossos antigos rabinos, antigos mestres diziam que está relacionado com a guerra de Gog e Magog. E vamos parar com essa sem vergonhice de rabino ficar debochando de cristão e de cristão ficar debochando pastor, influencer dos judeus. Chega! Porque os nossos textos, eles apontam para o mesmo lugar, ainda que tenham viés diferente. Quando o inimigo, quando as trevas olham para a luz, ela não diferencia se essa luz aqui é um pouco mais dourada, se ela é um pouco mais prateada. Não! É um chamado isso aqui. Eu não nasci à toa nesse país, não. Vamos lá. Vamos ler o Salmo. Lama rageshu goim, ulumim egurik. Por que se agitam os povos e as nações estão pensando em coisas vazias? Olha que coisa incrível. Itiatsevu malchei haaretz verosnim. Se reúnem, se juntam os reis da terra e seus poderosos. Nos do Yahad, eles estão se reunindo. Vamos para a ONU. Vamos para o Tribunal Internacional de Haia. Vamos para o Tribunal Internacional convocado pela África do Sul. Agora pelo México, com o apoio do Brasil, vamos nos juntar. Por que nós queremos estar juntos? Porque nós estamos preocupados com o ser humano. Engraçada essa preocupação seletiva que exclui a África, que exclui as mulheres do Irã, que exclui os homossexuais de Gaza, muito interessante. Que exclui os civis da Ucrânia, que exclui os russos que são obrigados a ir para a guerra e morrer ali, feito formigas pisoteadas. Não, eles só estão preocupados com uma causa. Vamos lá. O que diz o Salmo? Itiatsevu malchei haaretz. Os reis da terra se juntam. Verosnim, os poderosos, nos do Yahad, eles estão se reunindo. Al Adonai ve al Meshiach, contra Adonai. Na verdade, o que move eles é algo contra Deus, ou seja, contra os valores que Deus espera de nós e contra o seu Messias. Contra os valores representados pela figura do Messias. É isso que move. Presta atenção. O que dizem eles? Nenatekai et moshrotemo. Vamos cortar os laços. Meu Deus do céu. Venashlicha mimeno avotemo. E vamos jogar todas as cordas. Ou seja, tudo que une, tudo que reúne, tudo que conecta.
Família, vamos cortar. Religião, vamos cortar. Recentemente apareceu lá um pessoal em Hollywood, parece, que expulsou, que quase espantou uma mulher porque ela estava com um vestido com uma imagem cristã. Meu Deus do céu! Eu vi aqui no Brasil também, parece que teve um garoto que a prova dele foi cancelada porque ele escreveu algo sobre o cristianismo. Independente das diferenças, são pessoas que estão buscando o quê? Que estão buscando exatamente o propósito. E justo esses grupos, me expliquem, o que é que um grupo, por que a gente anda em São Paulo e a gente vê manifestações na Avenida Paulista de grupos que se dizem a favor do Estado laico com bandeira do Hamas, que representa o Estado mais xenófobo, mais fascista e mais radical, religiosamente falando, possível. Como é que podem ter lideranças políticas aqui no Brasil, em todo o Ocidente, nos Estados Unidos, queers pelo Hamas, GLBT pelo Hamas, feministas pelo Hamas, se lá, na faixa de Gaza, essas pessoas seriam picadas e oferecidas para os cachorros comerem? Se no Irã, eu li esses dias o manifesto dos comunistas do Irã contra o governo. É incrível. E aqui no Brasil e no Ocidente, esses que dizem que são comunistas, que dizem que são progressistas, que dizem que representam as mulheres, como é que eles podem estar ligados com regimes que representam o oposto? Como é que a ONU pode fazer 1 minuto de silêncio para o Hitler de Teherã? Ah, só pode ser que eles estão fazendo isso porque eles querem se beneficiar do inimigo, do seu inimigo, para cortar os laços. Cortar os laços com Deus, cortar os laços com a religião, cortar os laços com a família, cortar os laços com o país, cortar os laços com todos os valores relacionados com Deus e com a era messiânica. Ou seja, cortar os laços com todas as ideias que mostram para a gente que esse mundo não é um grande motel, como muitos deles pensam. Que esse mundo, que essa existência, que essa terra não foi estabelecida por Deus para ser espaço para um grande bacanal, como eles pensam. Que esse mundo não é um grande shopping center, que esse mundo não é um grande restaurante e que o grande propósito daqui é simplesmente encher os olhos e encher os órgãos sexuais e encher o tato e a vista e os ouvidos de desejo e de prazer. Não, não, não! Essa existência, ela tem um propósito maior. E não há problema nenhum em termos prazeres comedidos, focados. Mas o grande objetivo dessa existência, eles querem negar. E é isso que diz o Salmo. E agora, para terminar, o que está escrito? Yoshev Bashamayim Ishak. Aquele que está nos céus, ele vai rir. Adonai Ilag Lamo. O Eterno debochará deles. Meus amigos, Gog e Magog fala de uma coligação. As pessoas acham que fala de uma simples coligação de exércitos. E eu digo, não. Presta bem atenção. Se as escrituras falam que a era messiânica está ligada com uma coligação, não pode ser que essa coligação é uma simples coligação de exércitos. É uma coligação de ideias. É uma coligação perversa. É uma coligação sobrenatural, que tem como objetivo não a vitória de um país ou de outro país, mas que tem como objetivo confrontar tudo que é divino
cortar todos os laços. E é somente esse tipo de coligação e de objetivo que pode explicar como esses grupos que se dizem tão preocupados com as mulheres, tão preocupados com os homossexuais, tão preocupados com os negros, tão preocupados com a liberdade de consciência, se unem como carne e unha com esses regimes. Judeus, cristãos, todos aqueles que acreditam, que baseiam a sua fé nas escrituras sagradas, na Torá, Isaías, Zacarias. É hora da gente prestar atenção na essência das coisas. O Todo-Poderoso não colocou a gente aqui como plateia, não. O Todo-Poderoso colocou a gente aqui para a gente escolher o lado. Que a luz vai vencer, não tenha dúvida nenhuma. A grande questão é quem é que vai estar fazendo parte do time da luz, quem é que vai estar em campo. Eu quero estar em campo. E eu quero estar em campo com os meus irmãos, judeus, cristãos, de qualquer religião, mas que estejam atentos à essência do que está sendo feito e do que está sendo falado. Anticristo, acredito na existência, mas não é um ser que vai fingir necessariamente que ele é o representante de Deus. Não, não. Ele vai querer substituir Deus. Assim como essas instituições, esses grupos, essas ONGs, que mentem dizendo que têm ideologias divinas, mas que pegam as profecias messiânicas, as profecias da redenção da humanidade e aprisionam no mármore frio da ONU. Minha gente querida, vamos em frente, atentos e com foco no grande propósito, que é uma realidade justa, que é uma realidade onde a essência da humanidade, os laços, o amor ao próximo, a crença em um Deus, o não aceite da violência como instrumento religioso, a justiça e o respeito ao ser humano, independente da sua origem e religião, por ele ser filho de Deus, por ele ser criado à imagem e semelhança de Deus. E essas profecias têm o retorno do povo de Israel à sua terra e o retorno do povo de Israel ao respeito à Torá, à essência da Torá, ao cumprimento dos preceitos como princípio irrevogável. E quando isso acontecer, quando Mashiach ben Yosef, que simboliza a vitória, o retorno do reino no sentido da infraestrutura física acontecer, então a gente vai estar pronto para realizar, para vivenciar, para ser parte do retorno do Espírito divino que pairava sobre a face das águas, que é a redenção final. Então está escrito no profeta Isaías que as nações correrão para Jerusalém feito rio, Venaharu, e vão correr feito rio, e dirão que Mitzion Tetze Torá, vamos a Jerusalém, pois de Sião sairá a Torá e a palavra de Adonai, de Jerusalém. Então, Baal Alvim Meretz Ashur, então virão aqueles que foram perdidos, os judeus que se perderam na terra da Síria,
Aqueles que estiveram nos rincões do Egito e retornarão, assim como retornarão todos os descendentes, como diz o profeta Isaías, como diz o Salmo, como diz Ezequiel, todos os descendentes da tribo de Judá que foram forçados a abandonar o judaísmo. Todos são bem-vindos. Aqueles que querem se inspirar na sabedoria judaica real, profunda, que não exclui, que não se baseia na conta do banco, que não se baseia na cor da pele ou na origem do sobrenome. Todos aqueles que acreditam, que conhecem, que compreendem, que a essência não está na roupa, mas sim no brilho da alma, no brilho dos olhos, no pulsar do coração, na vibração das mãos quando a gente faz o bem, no amor ao estudo da palavra de Deus. Sejam bem-vindos, venham. Venham como quiserem, como estiverem. Serão muito bem-vindos. A nossa sinagoga, Sinagoga Sem Fronteiras, está de braços abertos para abraçar os irmãos. Sejam cristãos, sejam pessoas sem religião, sejam muçulmanos, sejam espíritas, sejam dos santos, sejam budistas, sejam pessoas que querem se converter ao judaísmo, se tornarem judeus de corpo e alma. São todos bem-vindos quando o intuito é beber da água revitalizante da vida, que é a Torá. Baruch Hashem. Shalom a todos. Muito legal. Eu aguardo vocês lá na outra rede social, no post, ok? Para colocar os seus comentários a respeito desse conteúdo. Perguntas, comentários, sugestões e vamos adiante. Quem quiser fortalecer o nosso movimento, Pix, sinagogasemfronteiras@gmail.com. E quem quiser fazer parte da Sinagoga Sem Fronteiras, tá aqui na descrição do vídeo, ok? Manda uma mensagem aqui para o WhatsApp e fala: eu quero ser Sinagoga Sem Fronteiras. Que o Todo-Poderoso abençoe grandemente a cada um de vocês, as suas famílias, com sabedoria espiritual, com saúde, com cura para quem precisa, com sustento, com fartura, com felicidade, com amor, com muita vida e com muita realização. E que todos nós, a família humana junta e unida, possamos não somente vivenciar a era de redenção final para toda a humanidade, mas sermos parte ativa dessa redenção. Isso a gente só vai conseguir se a gente parar de ficar se focando na diferença, mas a gente começar a procurar o que a gente tem em comum. Um beijo no coração da Neshama, da alma de todos vocês. Esse é o Rabino Gilberto Ventura. Eu vou deixar na descrição o link do canal dele. Ele é muito conhecido, ele já até comentou aqui nesse canal e eu admiro muito. Então ele deixou bem claro aí para vocês sobre o anticristo, para tirar todo esse engodo, né? Todas essas mentiras de canais. O anticristo é Jared, o anticristo não. Eu quero mostrar algo para vocês aqui, né? A você que está chegando agora, eu cheguei do culto agora, cheguei em casa agora do passeio, volta a live, pois a live está muito legal, volta lá no começo para vocês assistirem, e a vocês que estão me assistindo no gravado, voltem no começo lá. Eu quero mostrar para vocês aqui algo que saiu no Jerusalém Post, e muitas pessoas falam assim, os judeus têm o Trump como anticristo. Olha só o que os judeus pensam a respeito. Não estou dizendo todos os judeus, muitos judeus pensam a respeito de Donald Trump. Olha o que esses judeus pensam. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só remover aqui Bom, vou compartilhar com vocês aqui. Olha o que os judeus pensam a respeito de Donald Trump. Neste momento, há milhares de pessoas. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu abaixar um pouco mais a tela aqui. Aí, olha só. O que os judeus pensam a respeito do Donald Trump? Olha só. Tá vendo aí a bandeira dos Estados Unidos com Israel? E, de fato, muitos judeus estão felizes
pelo trabalho de Donald Trump. Mas o que os judeus pensam a respeito de Donald Trump? Olha só, Trump é o rei Ciro do nosso tempo, como um líder que abriu a porta para a paz no Oriente Médio. É uma opinião do site Jerusalém Post, que é um site judaico, que está cobrindo aí a guerra desde o começo. Donald Trump desempenhou o mesmo papel da figura bíblica Ciro o Grande, agindo para ajudar o povo judeu enquanto outros hesitavam. Foi o que o rabino Gilberto Ventura falou aqui, tá? Contra todas as possibilidades e expectativas, Trump dos Estados Unidos emergiu como o improvável defensor de paz em Gaza e da sobrevivência de Israel. Uma reportagem da NBC News sobre a reação dentro de Israel ao acordo de paz inclui Outdoor, patrocinado pelas Friends of Zion, que proclama Ciro o Grande está vivo. Isso aqui é apenas uma opinião, tá, pessoal, do site. Isso não é apenas um slogan, é uma declaração de fato. Aqueles que conhecem a Bíblia entenderão que Ciro, o antigo rei da Pérsia, que se permitiu que os exilados judeus retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo em Jerusalém, após o cativeiro na Babilônia, não era o líder que os judeus teriam escolhido. Ele não era um homem que o mundo esperava, mas foi ele quem Deus usou para mudar o curso da história. Ou seja, o site está querendo dizer o seguinte, olha, Trump ele está sendo um personagem que está sendo usado por Deus para ajudar o povo de Israel, né? Nesse conflito aí. Como é que saiu aqui? Olha só. O site continua dizendo o seguinte. Vamos lá. Tá tendo um problema aqui com... Ó. Problema aqui com o negócio aqui do notebook aqui. Vamos lá. Mas a paz duradoura não se resume a depor arma física. Trata-se do que ensinamos a nossos filhos, ao caminho, ao seguir, que não é mais ódio, mas sim educação, compromisso com a verdade. Bom, tá aqui o site aqui, tá? Isso aqui é o que alguns judeus pensam a respeito de Donald Trump. Não todos os judeus, alguns judeus pensam a respeito de Donald Trump. Eles falam o seguinte, olha, Trump é como Ciro, ele é o arquétipo de Ciro, ele é uma figura de Ciro, não que ele seja o Ciro, mas ele é um arquétipo messiânico do Ciro, não que Trump seja o Messias, tá? Então, a você que está chegando agora, né, repito, volte lá no começo da live, para vocês entenderem essa live aqui, e para nós quebrarmos essa falácia de que o anticristo é Trump, o anticristo é Jared, o anticristo é Emmanuel Macron, o líder, né, ali do Irã, enfim, o Papa, enfim. Pessoal, eu vou ficando por aqui, são 9 horas com 37 minutos, né, 21 horas com 37 minutos, horário de Brasília, para 1 hora da manhã, se Deus quiser, os judeus, né, que estão sobre o cativo ali do Hamas, né, reféns do Hamas, se o Eterno permitir, com certeza, eles estarão voltando de volta para casa. Orem, não só pelos judeus, orem pelas nações, para que a Torá venha chegar a essas nações, para que a verdade venha chegar a essas nações. Vou ficando por aqui, porque a internet já está meio aqui ficando lenta essa hora, porque vai chover, pessoal, vai chover aqui, vai cair um temporal aqui, viu? Vai dar uma ventania. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, está marcando um ciclone entre hoje e amanhã. Está marcando um ciclone, tá? É isso aí, obrigado. Olha só, quero agradecer aqui
a todos que participaram da live comigo. Vamos voltar lá no começo, que eu quero citar o nome de um por um, tá? É rapidinho. VaptVupt. Eu gosto de agradecer todos aqueles que estão nos apoiando. Se inscrevam no nosso canal, tá? Deixem o seu like. Enfim, olha só. Quero agradecer a Fernanda, que está sempre conosco no canal. A Célia Maria. Aquela pergunta, já começou a live? Vai começar daqui a pouco. A Zenaide, que sempre está conosco também aqui, há muitos anos conosco, né? A Cláudia, o Cláudio da Luz, o canal O Pequeno Aprendiz, que é o Reginaldo, Deus abençoe sua vida, Edna Marques, Aldair Moraes, Alexandra também, sempre conosco quando pode aqui, obrigado. Marcos Anísio, né? O nosso querido irmão Discípulos do Caminho, JR, sempre conosco também aqui, né? Muito obrigado pela sua participação também, querido. Deus abençoe tua vida, o seu ministério. Como já citei aqui o Cláudio, já citei a Alexandra, já citei o Marcos Anísio, o Dário Jabes, é isso, né? Deus abençoe tua vida. Tem aqui alguns nomes que eu já citei. Estela, Denis Guimarães, Felipe Kennedy, sempre conosco também aqui. Eu conheço muita gente, pessoal, tá? Eu conheço as pessoas que passam por esse canal. Eu tenho um grande carinho por todos vocês. Seja você cristão, evangélico, enfim, judeu. Temos um apreço, um carinho por todo mundo, amor por todo mundo, porque todos nós somos iguais, independente, né, da crença. Enfim, todos somos iguais. O Victor José também, que passou por aqui no canal, né? Deus abençoe tua vida. Já citei um nome aqui, ó, o evangelista itinerante, Deus abençoe tua vida, né? Denis Guimarães, Francisco Diego, enfim, olha só. Yahoo, é isso, né? Yahoo, a salvação, também sempre conosco aqui, a Josane também, sempre conosco aqui também. Deus abençoe sua vida, querida irmã Josane, enfim, Noemi Neves, Michele Batista também sempre conosco aqui, uma bênção, Deus abençoe, enfim, olha só, tanta gente, e agora vamos chegar aqui no final, porque é muito comentário, né? Mas eu faço questão de citar o nome de cada um de vocês, tá? O nome do Rabino é Gilberto Ventura, você pode colocar assim, ó, Gilberto Ventura, Sinagoga Sem Fronteira, você vai entrar no canal dele, tá bom? E Deus abençoe sua vida, a missionária, enfim. Deus abençoe a todos, vamos ficar por aqui agora, fiquem com o toque do shofar. Fiquem aí com o toque do shofar, esse toque do shofar que antecede, que marca o retorno do Messias, que em breve, quem sabe em nossos dias, retornará. Desejo-lhes uma boa semana, você que está trabalhando, você que está de plantão, você que é médico, policial, bombeiro, você que é padeiro, você que é segurança, que trabalha no turno da noite, já trabalhei muito no turno da noite, a você que está me assistindo do hospital, seja fora do Brasil, no Brasil, desejo-lhes um abraço a todos vocês, você que está enfermo, desejo-lhes refuar cura para a sua vida, cura para a sua alma, e enfim, que tenhamos uma semana de bênção, de brahá, uma semana de muita luz para a sua vida, de muita revelação do Espírito Santo para a nossa vida. Vou ficando por aqui. Razak Baru, e que Deus abençoe